Muito boa tarde. Então vamos dar início a mais umas conversas sobre o mar. Neste caso o tema é a detecção remota. Quero agradecer os colegas Paulo Oliveira do IPMA e Nuno Catarino da Deimes por terem acedido a participar nesta conversa informal, que tem por objetivo, a divulgação deste projeto e também, informar as pessoas sobre este tema que é a detecção remota. Vamos conversar um bocadinho sobre a detecção remota e sobre, a sua utilização no contexto da Diretiva Quadro da Estratégia Marítima. Essa diretiva tem como principal objetivo a promoção e a conservação do bem marinho e tem também como objetivo a prevenção da sua deterioração. E é aqui que surge a detecção remota como uma ferramenta que permite fazer observações remotamente, como o nome indica. Não é? As suas características sinóticas e a sua repetibilidade conseguem, no fundo, abranger um espaço gigante que corresponde ao mar, ainda por cima agora com os novos sensores Sentinel-1 e Sentinel-2 que têm um SWOT gigantesco de 400 km no mar, não é? Portanto significa que daqui aos Açores temos apenas 3 ou 4 trajetos para conseguir abranger toda a área. Mas neste programa há um programa de monitorização e medidas no qual surge o DICAM-SAT, que tem por objetivo, e agora vou citar, não sei de cor, tem como objetivo a utilização das imagens de satélite para a aquisição de conhecimento sobre o meio marinho, com o objetivo de produzir cartografia de habitat marinhos e avaliar a pressão exercida no meio marinho decorrente das atividades antropogénicas. Esta medida está da responsabilidade do IPMA, que começava aqui pelo Paulo Oliveira, no sentido de saber, em primeiro lugar, qual é o nível ou o estado de implementação desta medida, uma vez que ela, pelo que eu percebi, deveria estar a funcionar desde o início de 2015, qual é que é a abordagem pensada e qual é o potencial de sucesso, ou não, desta medida do DICAM-SAT. Ok, bom, portanto, em primeiro lugar, eu gostaria de começar por referir que, de facto, ainda estamos, digamos, na parte de desenvolvimento e de implementação, o que significa que gostaria de distinguir começar por distinguir duas vertentes, não é? Por um lado, é a vertente de consolidação das metodologias e, por outro lado, a aplicação dos algoritmos e de toda a metodologia já implementada, já testada. E, portanto, esta DICAM-SAT tem essas duas vertentes incorporadas. Portanto, a utilização da informação já da forma e processada da forma já conhecida e também uma vertente bastante importante de desenvolvimento. E, portanto, digamos, em termos de estado de desenvolvimento, digamos que será ainda um estado preliminar, apesar de, no relatório da avaliação inicial, já terem sido utilizados as metodologias conhecidas, nomeadamente estou-me a referir concretamente na avaliação justamente da pressão antropogénica e da resultante da eutrofização, em que se foram utilizados as metodologias para a caracterização da biomassa fitoplanctónica na camada superficial e com isso conseguimos, digamos, fazer uma estimativa da evolução temporal e da distribuição espacial das áreas com maiores concentrações. E, portanto, essa é digamos, a vertente operacional, a vertente de aplicação de algoritmos que estão já bem caracterizados. Na questão da caracterização dos habitats, ao fim e ao cabo, nós temos que, aí a questão obriga a uma afinação regional e um conhecimento regional que obriga a fazer-se digamos, uma abordagem interdisciplinar que é demorada e que ainda falta consolidar, porque no fim temos que conseguir fazer a abordagem transversal, desde a caracterização do meio físico até à resposta biológica e à caracterização, digamos, das comunidades biológicas que estão em cada local, e isto tem uma componente espacial muito importante e isso, digamos, que ainda é uma parte que
que exige desenvolvimento. Diz uma coisa, como é que se liga, enfim, antes de passar a palavra ao Nuno Oliveira, com outro assunto, eu gostaria de ter uma ideia como é que se liga a geração destes produtos com os serviços que já são prestados pelo Copérnicos. Tens noção que o Copérnicos é um programa europeu, enfim, que tem uma quantidade de serviços disponíveis, não é? Depois, se calhar, o Nuno Catarina também pode dar, enfim, eu chamei Nuno Oliveira, não foi? Troquei os nomes. E como é que, enfim, no âmbito do Copérnicos tem vários serviços, um deles na área do mar, não é? Outro na área da atmosfera, da segurança. Como é que estes, se não há cruzamento, enfim, se há complementaridade ou se há sobreposição deste tipo de produtos que se está a pensar gerar a nível da DECAMSAT e os produtos que já estão disponíveis pelo Copérnicos? Eu diria que há complementaridade e até diria que quando eu estou a falar na utilização de algoritmos já aprovados e, portanto, metodologias já consolidadas, estou essencialmente a pensar na utilização do serviço Copérnicos para, digamos, a utilização dessa... Basicamente, o que é que nós estamos a falar? Estamos a falar de um serviço que fornece informação que não está, digamos, agregada espacial ou temporalmente e, no essencial, a aplicação a Portugal será, digamos, a utilização desses dados de cobertura global que estão disponibilizados pelo Copérnicos e, digamos, utilizá-los na perspectiva das áreas em que estamos interessados. E com o foco e com o conhecimento local de tratar essa informação nas escalas espaciais e temporais mais relevantes, porque ao fim e ao cabo o Copérnicos o que fornece são imagens para uma determinada área e para, digamos, tipicamente são produtos diários, mas eu quando quero analisar algum fenómeno de resposta a uma pressão, tipicamente preciso não só de tratar essa informação num âmbito espacialmente muitíssimo mais restrito e depois também terem atenção, ter uma atenção muito particular à caracterização da variável temporal, porque tipicamente a resposta biológica aos forçamentos físicos tem uma resposta que importa, que é muito importante caracterizar. Portanto, esse é um foco muito importante e é uma área de investigação muito importante que, no fim, diz respeito à compreensão da resposta dos sistemas biológicos ao forçamento físico. E, portanto, portanto, a resposta é complementariedade, mas é, sobretudo, o desafio da integração do conhecimento dos processos físicos e biológicos na forma de como tratar a informação disponibilizada por Copérnicos. No fim, estamos a falar de como combinar informação de várias fontes, por exemplo, à ordem, digamos, preliminar, desde logo, o forçamento físico mais preponderante em todos os processos biológicos, que é a temperatura. Portanto, no fim, vamos combinar a informação da temperatura do oceano, que também, superficial, que é também deduzida a partir dos sensores de infravermelho, e vamos combinar essa informação com a informação sobre a biomassa fitoplanctónica, por exemplo, que é para falar só num produto razoavelmente bem estabelecido, ainda que haja aspectos que têm que ser acautelados para a aplicação regional. Portanto, há aspectos que têm que ser verificados se, de facto, os algoritmos que são desenvolvidos à escala da bacia oceânica são aplicáveis, e isso é também uma área em que nós temos que fazer o desenvolvimento e que temos que manter. Existem vários grupos em Portugal a trabalhar na validação dessa informação, mas pronto, mas para todos os efeitos o desafio é esse, é utilizar os serviços fornecidos pela União Europeia, não é? Portanto, por esses grandes programas, e depois ter as ferramentas certas e ter, digamos, os algoritmos de combinação da informação mais relevantes para compreender a resposta do sistema. Não é? Depois voltamos ao assunto, falar um bocadinho do Sentinel-2, e do 3, sobretudo do 3, porque o Sentinel-3 é que vai ter o sensor de cor para caracterizar. Vai ser lançado agora, acho que para a semana, uma coisa assim. Exatamente, 4 de fevereiro. Nuno, enfim, o Nuno vem do meio empresarial, de uma empresa, um meio, enfim, diferente do nosso.
académico ou de investigação. Qual é que é a experiência da Deimos nesta área do mar? Eu sei que tem projetos na área do GNSS, reflectometria, enfim, estudo da altura do mar, mas não sei se terem outros que queira falar um bocadinho sobre, relacionados com o mar, sobretudo, né? Que é o nosso tema aqui. Sim, a Deimos basicamente é uma empresa ou um grupo de empresas que trabalha na área de satélites. Trabalha integrando toda a cadeia, desde a parte de integração de satélites até à parte de processamento dos dados e, mais recentemente, a parte de aplicações. A parte de aplicações está a ser desenvolvida aqui em Lisboa, está a ser puxada principalmente aqui por Lisboa, e temos focado em várias aplicações base. Na parte relacionada com o mar, nós temos também, digamos, 3 áreas de ação. A parte de desenvolvimento de sensores, como disse, de GNSS, com uma tecnologia muito específica, que já falo um bocadinho. A parte de desenvolvimento de infraestruturas que suportem a criação de serviços, com um projeto como, por exemplo, o Sensif, e depois a parte da criação dos próprios serviços em si. Portanto, a ideia é cobrir todos estes espaços da cadeia para providenciar serviços que sejam úteis no final e que estejam ligados a utilizadores específicos. Na parte de desenvolvimento de sensores, o que estamos a fazer é explorar uma tecnologia que é reflectometria de GNSS. Ou seja, os satélites de GNSS, que existem as constelações de GNSS, que é vulgo GPS, o sistema americano é o mais conhecido, mas não é o único. Existe o sistema americano, existe o sistema europeu que está a ser desenvolvido, o sistema chinês, existe um sistema local japonês e existe o sistema global russo. Cada um deles tem cerca de 30 satélites e emitem radiação podemos pensar neles como uns sóis para fundos de observação da Terra. A ideia desta tecnologia é receber o sinal que é refletido na superfície da Terra e, tal como se usa com sinais ópticos, é interpretar o sinal e depois extrair as características da superfície. Uma das vertentes em que estamos a trabalhar é exatamente a caracterização da superfície do mar. Usando um aparelho, temos um instalado aqui em Lisboa, na Torre VTS, que foi gentilmente cedida pelo Porto de Lisboa, para fazermos experiências científicas com o instrumento, e temos estado a recolher regularmente, temos o instrumento neste momento montado e a recolher dados regularmente de altimetria e de caracterização da superfície do mar, como por exemplo ventos de superfície e ondas e por aí fora. Portanto, isto é uma das vertentes. Esta tecnologia está a ser aplicada em terra. Estamos também em vários projetos da ESA, 2 projetos da ESA, para fazer uma experiência com esta tecnologia também a bordo da Estação Espacial Internacional, que vai levar um instrumento destes e, pela primeira vez, fazer a medição também da altimetria. Outras aplicações desta tecnologia são a nível de detecção de vegetação, de quantidade de biomassa ou de umidade ao nível do solo. Portanto, tem outras aplicações para além das aplicações relacionadas com o mar. Em termos de desenvolvimento de instrumento ou de detectores, digamos que esta é a nossa área de nicho em que temos estado a trabalhar. De desenvolvimento de sistemas, temos um sistema que temos vindo a desenvolver, que é o Sensif. Partiu de um projeto colaborativo europeu somos 10 parceiros, em que nós e um outro parceiro estamos a desenvolver o sistema, e a ideia desse sistema é agarrar no que existe de dados de observação da Terra, nomeadamente os dados copérnicos, que são disponibilizados através dos vários serviços copérnicos, e lidar com estes dados de uma forma deslocalizada, ou seja, ter infraestrutura deslocalizada, uma infraestrutura na cloud, como se costuma dizer normalmente, que possa aceder aos dados, possa processar os dados e possa fornecer os resultados destes processamento, portanto, fornecer serviços baseados em dados de observação da Terra. Portanto, a ideia não é só deslocalizar, ou seja, criar espelhos, mirrors, não é? De descentralizar o hub da ESA, mas sim criar serviços, é isso? Exatamente. É deslocalizar a plataforma de criação de serviços. Sim. Ou seja, podemos aproximar a plataforma da ESA, nomeadamente a ESA tem um dos projetos... Deixa-me só, não sei se... Sim. Uma coisa são os dados dos satélites, dos sentinelas, outra coisa são os serviços. Exatamente. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Falam indiscriminadamente dos dados brutos que vêm, que era uma questão que depois tinha que colocar aos dois,
Nunca são os dados brutos que os satélites estão constantemente a adquirir e que estão disponibilizados num hub, podemos todos ir buscar. E outra coisa são os serviços, não é? Sim. Que é, enfim, um produto, não é? Trabalhado já dessas imagens, não é? Exatamente. Esses serviços é que são de características marinhas, segurança, enfim, terra e tudo mais. Exatamente. Portanto, a ESA, a Agência Espacial Europeia, recebe os dados, processa-os, faz um processamento preliminar e disponibiliza os produtos, digamos, de baixo nível, que depois têm que entrar numa infraestrutura de processamento e aí já não é institucional, já é um mercado, digamos, que está emergente, está a emergir o mercado de observação da Terra, e é criada uma aplicação que possa agarrar nessa informação e trazer informação processada útil para um utilizador, um biólogo marinho, para um agricultor ou uma embarcação de pesca, claro. Um porto, qualquer utilizador final. Pronto, e é nessa camada que nós estamos a trabalhar, de poder permitir pequenas e médias instituições que não são especialistas em observação da Terra, criar os seus próprios serviços. Portanto, não precisam de comprar grandes máquinas, não precisam de estar preocupado com o acesso aos dados, que isso é fornecido na própria plataforma, e precisam de se preocupar com as necessidades dos seus próprios clientes, dos seus próprios utilizadores finais. Os serviços vão ser fornecidos gratuitamente ou esses, enfim, já são pagos? As imagens são gratuitas, não é? As imagens são gratuitas. Os serviços, normalmente, depende muito. Ou seja, existe um mercado institucional e existe um mercado privado emergente. Digamos que o mercado privado ainda não existe a funcionar a 100%. O mercado institucional está um bocadinho mais avançado, mas ainda não está decidido, por exemplo, não há alocação nos várias autoridades públicas para criar serviços operacionais como as observação da Terra. E aqui o ponto operacional é muito importante, porque é isso que garante a sustentabilidade dos próprios serviços. Portanto, digamos que é um mercado emergente e há essas duas vertentes, a vertente institucional e a vertente privada. Do lado, por exemplo, digamos, da vertente institucional, pode ser uma instituição de monitorização de águas territoriais ou de ecossistemas marinhos, como por exemplo aqui o IPMA, e portanto a ideia é juntar essa infraestrutura, esses dados todos, depois de um serviço que tenha um output final. Por exemplo, um dos projetos que nós temos, que é o Seamotion, que é exatamente aqui com o IPMA e com o Instituto Hidrográfico, terá três componentes. Terá a componente de acesso aos dados, em que tanto o IPMA como o Instituto Hidrográfico irão fornecer dados para o projeto, dados, por exemplo, de caracterização meteorológica, dados de caracterização do ambiente marinho, e depois são metidos num catálogo conjunto, são depois ligados a esta infraestrutura de processamento e depois é criado um produto, por exemplo, que pode prever onde é que serão zonas mais, por exemplo, para suporte a pescas, pode prever quais são as zonas mais propícias a haver pescas ou mais propícias a haver pescadores a fazer pesca ilegal. Portanto, depois o utilizador final são vários, não é? Portanto, isto é um exemplo de um serviço de apoio a pescas ou de suporte a atividades pesqueiras que tem como base os dados de observação da Terra. Outro que também vai ser desenvolvido neste caso será suportado com imagens de que satélite? Com imagens não só de satélite, com imagens de satélites ópticos, tipicamente, seja temperatura também. De temperatura, também de temperatura, exatamente, e também com dados por exemplo, os satélites ópticos podem ver, por exemplo, a qualidade das águas, ou a existência de algae bloom, ou a não existência, o que indicia uma existência de cardumes de peixe ou não. Por exemplo, a temperatura é outro fator bastante importante, o tempo também para poder a meteorologia, para haver... O que gostaria com certeza a pensar seria na integração, e aqui este é um ponto importante, que de facto a detecção remota é muito importante, tem características que per si digamos, oferecem um leque de aplicações variadíssimo e talvez agora estejamos a mudar de paradigma, só para complementar aqui o que já disse. Portanto, estamos a mudar um bocadinho de paradigma. Até agora, ter acesso à imagem já era um esforço tremendo e a pessoa, quando conseguia visualizar a imagem, ficava muito contente. Agora estamos numa fase em que
o grande desafio é a injeção de volumes de informação absolutamente impressionantes e, digamos, o desenvolvimento de ferramentas e de metodologias de processamento, não só de como agregar essa informação, como torná-la mais, digamos, manuseável, como também a combinação de informação de diferentes fontes para atingir para ter acesso à informação mais relevante para o caso de estudo. E, portanto, aqui, neste caso do Seamotion, o que vai ter de ser, com certeza, uma peça muito importante é a utilização dos radares costeiros. Portanto, quando se referia à informação não só de satélite, uma das peças, pelo menos que eu sei, na parte da caracterização das áreas de pesca, serão os radares costeiros que nos dão informação sobre a corrente da corrente à superfície. Portanto, será mesmo uma observação da circulação da água, que é um parâmetro razoavelmente difícil de calcular a partir de dados de satélite puros, digamos assim, embora a elevação da superfície do mar nos dê informação em escalas razoavelmente grandes, conseguimos a partir da topografia da superfície do mar, conseguimos inferir sobre as correntes no oceano, mas as escalas mais costeiras, ainda essa tecnologia ainda não nos permite aceder às escalas mais relevantes. E, portanto, no fim, era só para complementar, e também no quadro da estratégia marinha, também o desafio continua a ser este, não é? Portanto, digamos, a integração das várias fontes de dados para a criação de informação relevante para um determinado contexto. E no caso dos habitats, no caso do ecossistema, existem uma panóplia diversificadíssima de indicadores do estado, digamos, ecológico das águas, e, portanto, o desafio que está em cima da mesa é não só saber fazer o melhor uso da informação da detecção remota para cada indicador, como integral em cada indicador, como também a identificação de cada indicador desse estado ecológico, qual o mais apropriado para cada região, para cada área geográfica. Portanto, e a detecção remota entra aqui como sendo, digamos, a única que é capaz de dar as escalas temporais e espaciais de uma área tão grande como a nossa área marinha. Provavelmente vocês já abordaram os dois, enfim, que eu ia vos perguntar, enfim, qual é que é a vossa proposta, não digo para a resolução, mas enfim, qual é a vossa ideia sobre o assunto, que é a quantidade enorme de dados que neste momento temos que, enfim, trabalhar, porque falamos, enquanto que há uns anos falávamos em usar apenas uma imagem, ou uma imagem de 30 em 30 dias, neste momento nós estamos a pensar em criar produtos que são mistos, que envolvem várias imagens, dados de terra, dados in situ e, portanto, tudo junto para gerar um serviço ou um produto. Sabendo que neste momento vamos ter pelo menos já 3 satélites da ESA, o Sentinel-1, 2 e o 3, todos, não digo todos os dias porque eles têm um período mais ou menos de 12 dias, mas, enfim, entre os 3, digamos, de 4 em 4 dias vamos ter dados e imagem para processar e para gerar estes produtos. Como é que vocês veem, enfim, começando, enfim, mais tecnológico. Como é que veem, enfim, o que é que a administração, a minha pergunta é assim, o que é que as instituições públicas, as que são responsáveis pela gestão ou pela implementação desta diretiva e que têm obrigações de monitorização do mar, como é que eles devem lidar com este problema? Qual é que será a melhor forma de lidar com este problema de necessidade dos produtos, ter os produtos, mas conseguir gerir isto de uma forma eficiente, porque recordo só que cada imagem do Sentinel-1 são 7 GB. E, portanto, de 10 em 10 dias nós temos mais 7 GB e o processamento de uma imagem dessas normalmente ocupa, pelas minhas contas, 5 vezes esse espaço. E, portanto, nós em cada mês precisamos de comprar um disco rígido para armazenar as imagens e os produtos, não é? Vezes 3 satélites, portanto, qual é que é? É porque nós dizemos assim, nós queixávamos há uns anos de não ter dados e ser difícil acesso, porque só através de projetos à ESA conseguimos ter as imagens. Agora temos imagens gratuitamente e todas as pessoas colocam o problema, onde é que eu vou guardar estas imagens? Sim, basicamente inverteu-se, agora temos imagens a mais. Não é? Bom, na minha perspectiva é que cada instituição individualmente, não faz sentido cada instituição individualmente estar a ter que fazer o seu repositório de dados, a fazer a sua pequena base de dados. Acho que isso digamos, não é a boa abordagem. Portanto, a boa abordagem, quanto a mim, é fazer um trabalho cuidadoso de identificação
de quais qual o produto que mais convém, qual é o mais importante, e depois, portanto, no fim fazer parcerias com outras instituições para ganhar, digamos, essa massa crítica, e com certeza também com o apoio das empresas para desenvolver procedimentos de agregação dessa informação, dos dados, porque aqui há que separar a informação e é bom manter isto separado. Portanto, há os dados brutos, há digamos a informação bruta, e depois o produto que efetivamente interessa ao investigador ou à instituição gestora do meio marinho ou o que for. E, portanto, para mim é um desafio que está em cima da mesa, sem dúvida nenhuma, e que convém que seja feita uma abordagem interinstitucional e com, obviamente, o auxílio de empresas, porque também não fará sentido a uma instituição que precisa de uma temperatura de superfície estar a criar um quadro de técnicos para ser capaz de manusear volumes de informação gigantescos para fazer isso. Portanto, não sei agora do lado empresarial aqui, qual é que já há alguns esforços a ser feitos. Às vezes foi todo o interesse em criar a necessidade destes produtos. Claro, exatamente. Do lado estatal, do lado do Estado, já há algumas iniciativas a decorrerem, e também há do lado da ESA e a nível europeu, nomeadamente a questão dos Collaborative Ground Segments, ou seja, a distribuição de dados colaborativa em que há acesso privilegiado de determinados países. Portugal já está a fazer o seu próprio sistema, está iniciado, creio que o IPMA também está bastante envolvido lá, nesse projeto, e isso permite haver uma cópia local, digamos, de um arquivo local dos dados Sentinel, e permite inclusivamente criar uma camada de dados já com uma camada de processamento local, digamos. Por exemplo, mostrar o país inteiro sem nuvens durante todos os meses. Portanto, só aí já é um grande esforço, e isso será um arquivo centralizado de dados de observação da Terra. Existem algumas iniciativas, nomeadamente lá do CNIMAR, que é um catálogo de dados a nível nacional que agrega toda a zona nacional, tanto territorial quanto a zona marítima, e só esses repositórios centralizados de dados já são uma grande ajuda, porque permitem estabelecer standards, permitem que o acesso aos dados seja sempre da mesma forma e que não implica um esforço demasiado elevado. Do nosso ponto de vista, e é aí que temos estado a caminhar, a questão dos produtos de nível mais complexo ou mais elaborados passa muito pela questão do processamento, ou seja, não é preciso guardar todos os produtos, é preciso conseguir descobrir uma probabilidade de haver peixe naquela zona, uma probabilidade de um ecossistema marinho estar mais em perigo. É preciso conseguir processar em tempo quase real e ter essa infraestrutura toda a trabalhar continuamente. Portanto, daí temos estado a trabalhar nessa parte de processamento deslocalizado, que pode ser feito on demand, pode ser feito numa cloud e pode ser criado e destruído à medida das necessidades. Uma última questão, uma vez que o tempo é fixo, não é variável aqui. Tinha uma última questão que se prende um bocadinho com quando se fala do mar. Fala-se muitas vezes no mar profundo. E, portanto, não estamos a falar do mar superficial, que já falámos aqui mais de uma vez, a detecção remota com satélites, nós conseguimos ver, enfim, em alguns casos os primeiros 10 cm, os primeiros 20 cm, enfim, não ponderamos muito mais do que isso. A minha questão era, quando falamos deste mar profundo, a detecção remota com satélite, enfim, eu diria que, como nós a concebemos ou estamos a imaginar, quer nas micro-ondas, quer no óptico, enfim, vai penetrar estes 10 cm que eu estou a falar. Haverá alternativas a isto? Haverá outros sensores que consigam fazer, enfim, alguma detecção remota uma cartografia do fundo do mar? Estou a falar de robótica, drones, coisas desse género. Não sei se vocês têm algum conhecimento ou alguma ideia de como se possa fazer esta exploração, uma vez que a exploração do fundo do mar, enfim, ou desse mar profundo, neste momento é um desafio, porque é da Terra aquilo que nós menos conhecemos. Sim, exatamente. Conhecemos melhor a Lua, não é? Certo. Do que propriamente o fundo do mar. Eu acho que já perguntaste e respondeste, não é? Portanto, eu acho que efetivamente a única opção que efetivamente temos de cobrir grandes áreas do oceano
de forma relativamente barata, uma vez que sabemos que as plataformas de navios são meios extremamente dispendiosos, é efetivamente por, digamos, equipamentos não tripulados. Portanto, no fim, estamos a falar dos veículos não tripulados. É uma tecnologia emergente, quer dizer, de facto está a ser, já existem muitos sensores que estão a ser, e no fim quando passamos para dentro de água esquecemos o eletromagnético, portanto acabou, já não há a onda eletromagnética, já não serve, passamos à onda acústica e digamos, a tecnologia da detecção remota com base em sinal acústico também tem, digamos, potencialidades muitíssimo grandes. No caso da cartografia dos fundos, isso é bem conhecido e é utilizado já há largas dezenas de anos. E, portanto, no fim, acho que a resposta está aí, sim, no fim, esse é o meu entendimento sobre a questão. No fim, serão plataformas não tripuladas, de dimensões maiores ou menores, não é? Mas digamos que levantam desafios enormes relativamente ao fornecimento de energia a esses equipamentos. Sei que foram lançados projetos para justamente ideias sobre como resolver essa questão, portanto estão projetos no ar em desenvolvimento dessas, digamos, estações de serviço de alimentação de veículos não tripulados. E pronto, portanto, digamos que eu aí, se eu tivesse que comparar a aplicabilidade direta e imediata da detecção remota por satélite e o resultado destes, ainda estamos, digamos, e há muito por fazer nesta integração dos terabytes por dia que vão chover, ou já estão a chover, vão chover todos os dias. A aplicação direta de detecção remota existe, quer dizer, os modelos de modelação oceânica usam como condições fronteiras as superfícies dos oceanos. Portanto, aí o conhecimento da própria superfície suporta a própria modelação. Mas, de facto, penetrar em profundidade é impossível com as tecnologias, pelo menos, que nós conhecemos. Há, do meu ponto de vista, quer dizer, ou pelo menos na nossa área de ação, em termos de sistemas de satélites, há um grande problema que se põe à exploração oceânica, que é a comunicação de dados. A comunicação de dados, por exemplo, no meio do oceano, não é imediata, quer dizer, comunicações por satélite continuam a ser ainda muito caras. Há vários projetos de extensão de comunicação de dados por satélite para cobrir o globo, nomeadamente há um projeto europeu, que é o EDRS, em que estão desenvolvidos, que vai permitir fazer essa comunicação mesmo para os satélites da observação da Terra. É um problema. E depois é estender as tecnologias que existem para suportar sensores em profundidade. Os sensores terão que ser, de facto, acústicos. As tecnologias sejam diferentes, as imagens são diferentes, umas são acústicas, outras são de ótica ou micro-ondas, enfim. Mas eu acho que é um desafio, uma vez que é essa componente que menos dominada está, não é? Portanto, acho que para os próximos anos, em termos da robótica e aquisição de dados do mar profundo, realmente, porque se tanto reivindicamos a extensão da plataforma, enfim, é bom conhecê-la, não é? E, portanto, esse será um desafio do nosso país. Enfim, o tempo chegou ao fim e damos assim, enfim, terminada esta nossa conversa. E quero agradecer aos dois por terem deslocado e terem participado nesta conversa, que foi bastante interessante. E é a nossa segunda conversa de som remota. Obrigado.